próteses mamárias. As próteses mamárias, o Brasil é o país que mais coloca prótese estética no mundo. Mais de 600 mil implantes são colocados por ano. E eu não estou falando das próteses pós-reconstruções mamárias, pós-mastectomias, pós-acidentes e tudo mais. Até há pouco tempo atrás, utilizava-se a ressonância magnética para avaliação das próteses mamárias, mas com a evolução do nosso conhecimento, a melhora dos aparelhos, nós vimos que hoje a ultrassonografia é uma alternativa muito interessante à ressonância magnética, com uma concordância excelente com o método. É um método mais barato, mais disponível, né, com uma sensibilidade bastante alta, uma especificidade mais alta ainda. A gente deve lembrar que a maior parte das roturas dos implantes mamários, elas são assintomáticas, mais de 70%. Portanto, a avaliação da maioria desses implantes mamários, dessas roturas desses implantes mamários, é feita pela ultrassonografia. A mamografia, ela não pega a rotura intracapsular, ela só pega quando há extravasamento de silicone para fora da prótese mamária. Portanto, a ultrassonografia é a alternativa que a gente tem. A gente deve lembrar que quando nós vamos avaliar as mamas com prótese, são 2 exames diferentes. Nós devemos avaliar o tecido mamário, normalmente, como a gente faz com todos a sequência do exame das axilas e tudo mais. E depois nós vamos fazer a avaliação das próteses. A avaliação das próteses, portanto, é um outro exame, é diferente. A técnica é diferente, a curva de aprendizagem ela não é longa, mas a gente precisa ter atenção na avaliação da prótese mamária. Então, nós vamos avaliar principalmente a localização, a integridade da superfície da prótese, se ela está íntegra, se ela tem soluções de continuidade, se tem coleções periprótese, a avaliação da cápsula fibrosa, e isso nós fazemos com o transdutor linear, uma frequência alta, com foco proximal, igual a gente faz o exame das mamas. Depois nós vamos ver se essa mama está na posição correta, se ela tem ou não rotação, e avaliar o conteúdo. Nessas situações, nós devemos usar preferencialmente os transdutores na forma trapezoidal, com frequências mais baixas, com o foco mais distal e com o ganho bem acentuado. A gente deve quase que estourar o ganho para a gente avaliar principalmente o conteúdo dessas próteses mamárias. Então, a primeira localização. A prótese ela pode ser de localização retromuscular, a gente vê o músculo passando na frente, ou o músculo atrás da prótese mamária. Em segundo lugar, nós vamos utilizar a ultrassonografia com transdutor linear de alta frequência para avaliar a cápsula fibrosa e a superfície da prótese. Nós temos diversos tipos de próteses. Algumas delas, a parede da prótese vai ter esse aspecto de 3 lâminas e às vezes bilaminar, dependendo do fabricante dessa prótese. E toda prótese ela funciona como um corpo estranho e ela vai formar uma cápsula fibrosa que deve ser avaliada. Aqui a cápsula fibrosa é essa linha ecogênica, ela consiste de 3 partes. Essa linha ecogênica externa, a parte interna hipoecogênica e essa parte junto com a superfície externa da prótese que é ecogênica. Então, ela normalmente é uma prótese fina, menor do que 1,5 milímetro de espessura e ela deve ser avaliada em toda a sua extensão. Frequentemente nós temos coleções peripróteses. Os seromas, eles devem ser identificados, para isso é preciso fazer uma varredura em toda a prótese mamária e eles podem ter um conteúdo anecoico ou um conteúdo ecogênico, dependendo do tempo de colocação da prótese, que podem ser seromas, podem ser infecções, podem ser hematomas. Mas a gente chama de seroma tardio quando ele tem mais de 1 ano de duração. Nessas situações,
Um dos diagnósticos diferenciais é o linfoma anaplásico de grandes células, que é específico das pacientes usuárias de próteses mamárias. Então, com mais de um ano de duração, isso deve ser puncionado e feita a propedêutica específica. O conteúdo da prótese, ele é normalmente anecoico. Nós sabemos que a prótese ela funciona como um corpo estranho, ela vai formar a cápsula fibrosa e vai haver uma reação do silicone com o organismo. Se essa reação for acentuada, ela vai se traduzir como uma mudança do conteúdo da prótese. E pode provocar a síndrome ásia, é a síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Nesse caso, o silicone, que algumas mulheres podem desenvolver doenças parecidas com outras doenças autoimunes, artralgias e outros sintomas relacionados com essas doenças autoimunes. Existem vários tipos de prótese, vários tipos da textura externa da prótese que vai provocar uma reação diferente, formar uma cápsula fibrosa maior ou mais ou menos acentuada. Então, como nós dizemos, nós vamos usar os transdutores trapezoidais de baixa frequência e com foco distal. Vejam, o conteúdo normal da mama, da prótese da mama, ele é anecoico. Vejam que eu usei o transdutor trapezoidal, foco distal, o ganho estourado e frequência mais baixa. Essas imagens que a gente vê aqui, na parte anterior, é a reverberação normal da mama. Mas, aqui, nesse caso, a gente vê um conteúdo mais ecogênico, um pouco mais aqui na mama direita do que na esquerda, e vejam que não necessariamente ele é simétrico. Quando nós vemos esse conteúdo aumentado, isso normalmente acontece depois de 2 ou 3 anos de uso da prótese mamária, varia muito o tempo, algumas vezes demora mais, mas significa que pode está havendo uma reação química para dentro dessa prótese, que ela muda o aspecto, ela muda o formato. E isso pode estar relacionado com a síndrome ásia. Em segundo lugar, nós vamos ver a posição da prótese mamária. A prótese ela tem um ponto de fixação, que é essa linha bilaminar que aparece na face posterior da prótese. Quando a prótese está rodada, a gente pode ver isso. É claro que clinicamente isso também é bem evidente, mas esse aspecto bilaminar ele é visto aqui na superfície anterior da prótese. E o que mais interessa para a gente falar é das roturas, a rotura intracapsular, quanto a uma ruptura da superfície da prótese, mas que ela fica retida pela cápsula, e a rotura extracapsular, quando ela extravasa a cápsula. O sinal mais relacionado com a rotura intracapsular da prótese é ao que os americanos chamam de step ladder, né? Degraus de escada. Vejam, são essas linhas ecogênicas. Aqui é a reverberação normal da prótese, né? Mas vejam que o conteúdo ecogênico ele continua e aparecem essas linhas ecogênicas não concêntricas com um conteúdo mais ecogênico dentro. E vejam que ela normalmente, não necessariamente ela é simétrica ou não em toda a prótese, pode ter em algumas áreas mais específicas. Então esse é o sinal mais específico da rotura intracapsular. Vejam aqui mais alguns exemplos. Olha, o foco ele está distal, a frequência mais baixa e o ganho estourado para eu ver essas imagens aqui que a gente chama de step ladder, que é bastante característico de rotura intracapsular. E é claro que eu vou ter que fazer uma varredura bem cuidadosa de toda a superfície do implante para ver se não há extravasamento de silicone. Então, aqui nós temos um outro tipo de rotura intracapsular. Vejam,
nós identificamos a superfície do implante mamário e uma solução de continuidade aqui no implante mamário, mas que é retida pela cápsula fibrosa. Aqui nós identificamos a cápsula fibrosa e não há extravasamento de silicone. Vejam que aqui um caso um pouquinho mais acentuado, a gente está vendo a superfície da prótese, uma solução de continuidade, a cápsula fibrosa retendo essa coleção de silicone. Por que eu falo que isso aqui é silicone? Porque ele tem aquela imagem daquela reverberação, chamam de snowstorm, tempestade de neve. E que, quando a gente vai para a axila, nós vemos os linfonodos impregnados de silicone, com o mesmo aspecto ecogênico, com aquele sombreamento acústico posterior. Aqui, uma rotura extracapsular. Vejam, a gente vê a cápsula fibrosa e nitidamente uma solução de continuidade na cápsula fibrosa que esse conteúdo de silicone ele extravasou, ele aparece no parênquima mamário. Essas alterações, elas são detectáveis pela mamografia também. E vocês vejam na axila os linfonodos impregnados por silicone. Aqui uma rotura um pouco maior. Vejam que a gente vê essa tempestade de neve, a cápsula fibrosa rota e a superfície dos silicones em consolução de descontinuidade. E esse silicone, ele costuma às vezes ir para atrás do músculo peitoral maior. Vejam a quantidade de silicone atrás do músculo peitoral nessa paciente. Nem sempre as roturas extracapsulares, o silicone extracapsular, ele tem esse aspecto de tempestade de neve. Algumas vezes ele pode ter esse aspecto quase que anecoico, com debris. Vejam esse aspecto, a ultrassonografia, que foi diagnosticado como uma coleção tardia. A paciente tinha mais de um ano de colocação da prótese e ela foi submetida a uma ressonância magnética. A ressonância magnética mostrou que isso aqui é uma coleção, uma rotura extracapsular, e ela foi submetida à correção cirúrgica. Então, nem sempre o silicone extracapsular ele tem aquele aspecto de tempestade de neve, que é a característica mais comum dessas alterações. Obrigado a todos pela atenção.